Começa agora o programa OAB em Destaque. Eu entrevistei o diretor e professor Sérgio Marques sobre os temas de processo civil. Ele falou sobre a questão da súmula e súmula vinculante. Vamos lá à matéria. Seguindo a diversidade jurídica do programa OAB em Destaque, hoje vou conversar com o diretor e professor Sérgio Marques, professor de Direito Civil de várias universidades da região. O doutor Sérgio Marques vai conversar sobre a súmula vinculante, entre outros assuntos do processo civil. Doutor Sérgio, é um prazer tê-lo aqui. Prazer estar no seu programa e nessa casa onde também atuo como diretor. Então, hoje, deixar um pouquinho de lado a diretoria e vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que, de fato, de alguns anos para cá, tem mexido muito com a comunidade jurídica, né? A questão da súmula, a súmula, na verdade, ela está bem clara, está bem sedimentada. Há pessoas há doutrinadores, há gente que condenem a questão da súmula por causa do engessamento, aquilo. Mas a súmula hoje ela veio e ela atinge toda a coletividade. O que você pode assim, falar para a gente, de maneira sintetizada, sobre a súmula, definição? Bom, primeiro, talvez seja importante a gente lembrar do histórico recente nosso constitucional. A súmula vinculante, que é um instituto criado pela Emenda 45, a única coisa que ela fez foi juntar dois institutos que já nos eram conhecidos. O primeiro instituto da súmula secular nos tribunais, que nada mais é do que o local onde os tribunais tentam consolidar certo entendimento, certa interpretação de alguma relação jurídica ou de alguma norma. Essa súmula sempre existiu e nós nunca nos voltamos contra ela. Mas essa súmula simples, ela não tinha nenhum efeito vinculante. Ela, no máximo, era um norte a ser seguido por tribunais e juízes. E, de outro lado, a questão do efeito erga omnes, ou do efeito vinculante. Nós também tínhamos isso na Constituição de 88. A Constituição de 88 previu expressamente lá no 5210 a possibilidade de que a gente tivesse um efeito erga omnes toda vez que o Supremo produzisse uma decisão de inconstitucionalidade. Feito isso, se expediria um ofício ao Senado e o Senado, então, publicaria uma resolução no sentido de afastar essa norma expungida, então, do sistema jurídico pátrio. Em seguida, a gente veio também com a ideia de fazer com que as decisões do controle difuso, aquele dos recursos extraordinários, também pudessem produzir esse efeito erga omnes. O que a Emenda 45 apenas fez foi juntar o Instituto da Súmula, o Instituto do efeito erga omnes, vinculante, e produzir um instituto novo, que é esse da súmula vinculante. Portanto, toda vez que o tribunal produzir uma súmula com 2/3 de seus membros e aprovar esse verbete com caráter de vinculante, a partir daí, aquela decisão sumulada passa a ser, então, obrigatória e vinculante a todos os membros do Poder Judiciário e a todos os membros do Poder Executivo. Há uma discussão apenas em relação ao Poder Legislativo, né? Essa emenda 45 da reforma do Judiciário trouxe a questão da súmula vinculante, que ultrapassou vários assuntos que estavam lá sempre sendo discutidos, e ela vem e ratifica todos esses assuntos e atinge toda a coletividade para o bem. Tem o outro lado negativo. Essa súmula inibe até questões de teses jurídicas por parte da advocacia. Como você vislumbra essa questão? De fato, a principal crítica que se fez à súmula vinculante, ela teve o mérito de tentar operacionalizar um princípio novo que vinha com a Emenda 45, que era justamente o da celeridade e o da duração razoável do processo. Mas o ponto negativo dela é que ela, de fato, tende a engessar um pouco o pensamento de novas teses, o nascimento de outras abordagens de um mesmo tema. Então, nesse sentido, a súmula tem os seus pecadilhos, né? Quer dizer, esse engessamento que é real, porque a partir do momento em que é produzida a súmula, a ideia é de que aquilo se reproduza em segunda e primeira instância, de modo a implicar na resolução rápida dos processos com a repetição disso. Nem todo fato é igual. E esse é o grande problema. Às vezes você uniformiza uma jurisprudência, mas esquece de particularidades dos fatos. E quando você esquece essas particularidades, você tende a resolver tudo de uma única forma, esquecendo essas peculiaridades que poderiam envolver argumentos ou abordagens diferentes. Então essa é a grande crítica que se faz. Por parte aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente verifica, principalmente com ações contra o Estado, que nem sempre as súmulas são respeitadas, doutor. Na verdade, é um crescimento. Vislumbra-se que parece que eles estão legislando e esquecendo das súmulas e questões que já foram ratificadas, sedimentadas. Isso é a verdade, né? Esse é um grande problema. Quer dizer, as súmulas têm a sua eficácia e os jurisdicionados têm os mecanismos de lutar contra essa falta de aplicação das súmulas quando lhes convém.
A própria lei que regulamentou a súmula vinculante, ela prevê o mecanismo de reclamação. E, em tese, essa mesma lei que prevê esses mecanismos de reclamação, se voltando, portanto, o jurisdicionado contra aquele que deixa de aplicar a súmula, a própria lei também estabelece critérios de revogação ou reformulação da súmula. Quer dizer, então, explicando melhor, essa súmula, uma vez produzida, ela não se eterniza necessariamente. Ela pode ser revista ou revogada sempre com a votação do quórum previsto na lei. Então, ela tende a se eternizar no Brasil justamente porque a gente conhece bem como é que as coisas funcionam. Quer dizer, aquele assunto está esgotado, então não voltaremos a ele porque há mais 1 milhão de assuntos na pauta. E então, aquilo que era, de fato, a perspectiva de renovação, isso eu não tenho visto, e não é o que se tem visto. As súmulas produzidas já há pelo menos 5, 6 anos continuam aí, inclusive algumas que são muito discutíveis, né? Aquela súmula da algema, que contrariou o próprio texto da Constituição, que manifestamente expressa a necessidade de que houvesse decisões plurimas, decisões variadas. E do caso da algema, na primeira vez que se decidiu um caso, já se produziu uma súmula, contrariando a ideia constitucional que era só depois de uma situação jurídica ser muito avaliada, muito julgada, e na hora que não se tivesse mais discussão sobre o tema é que se chegasse à súmula. No Brasil, a súmula virou talvez a forma de resolver um problema de cara, sem que se amadureça de fato esse argumento. Isso é prejudicial até para os jurisdicionados, né, que acabam enfrentando uma situação de processos de longos e vão, dependendo de contra quem é o processo, a súmula tem uma direção ou outra, né? Lembrando também que essa ideia de reclamação, a súmula ela pode ser combatida através de reclamações, no caso do descumprimento, não é o que se vê no grosso da advocacia. É o mecanismo de chegar no Supremo através de reclamação, não é uma situação simples. Quer dizer, o advogado precisa estar bem reciclado. Então, a súmula, de fato, hoje é um instrumento posto, não há o que se discutir sobre isso, mas ela veio a causar alguns problemas onde antes nós não tínhamos. Mas, de fato, ela veio também a racionalizar um pouco o sistema. Era muito ruim a gente fazer da justiça um jogo de dados, né? O vizinho ganhava, o outro vizinho perdia, o do primeiro andar ganhava, o do segundo perdia, aí você não sabia, afinal de contas, com quem estava a verdade, pelo menos a verdade interpretada pelos tribunais. Nesse sentido, a súmula tentou racionalizar. O problema é que é um jogo. Apesar de racionalizar, ela cria um problema. E aí é uma escolha política. Não racionalizar e deixar tudo como está e alargar o processo eternamente, ou racionalizar e, de certa forma, restringir um pouco o acesso. Na verdade, o problema do país é esse, porque claramente são decisões dos tribunais que criam as súmulas e súmulas vinculantes com matérias já bem determinadas, bem resolvidas em torno de todos os tribunais brasileiros. O problema que a gente verifica é essa distância que um tribunal, dependendo da matéria, ela se encontra. Porque tem determinadas situações que você tem uma súmula vinculante, mas o tribunal local ele não aceita, você tem que ir até o STJ. Pois é isso que eu digo. Os tribunais têm essa relutância na aplicação, ou então descobrem macetes, quer dizer, estabelecem uma peculiaridade capaz de fazer com que naquele caso seja considerado diverso daquele aplicado pela súmula e, portanto, através disso enseja ao judicionado todo o caminho da reclamação, indo até os tribunais superiores para dizer... Então, há os macetes nesse joguinho da súmula também. Os tribunais podem reproduzir situações idênticas dizendo que não são idênticas e, a partir daí, causando todo esse problema para os judicionados. Sérgio, você frisou no começo com relação à extensão da súmula. Ela atinge o judiciário, o executivo e o legislativo. Como ela se estende a aplicação dessa súmula? Pois é, essa é uma brecha que a doutrina já detectou. A Constituição, de fato, estabelece que a súmula vinculante só tenha efeito em relação ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo. Quanto ao Legislativo, há uma dificuldade porque, pela repartição dos poderes, você não pode impedir o Legislativo de legislar. O que pode acontecer, num caso concreto, é que, publicada uma súmula com um certo verbete declarando a inconstitucionalidade de algum tema, você pode imaginar que o Legislativo, talvez de pirraça, nessa briga que hoje nós estamos vendo entre Legislativo e Judiciário, até por pirraça, promova a edição de uma lei exatamente nos termos daquela que foi recentemente declarada inconstitucional. E isso inviabiliza o sistema, quer dizer, a gente vai ter um sistema onde o Judiciário declara a inconstitucionalidade de uma norma, ainda que com efeito vinculante, o Legislativo não se vê impedido de produzir uma nova norma, a produz, portanto, a gente tem que imaginar que teria uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa nova norma, uma nova declaração de inconstitucionalidade, e aí isso não teria fim.
Essa situação tem que ser resolvida de algum modo no entendimento entre os poderes, dentro do Pacto Federativo, Pacto de Repartição dos Poderes, viabilizar uma maneira disso ser equacionado, porque senão a gente fica numa roda viva, o rabo correndo atrás do gato e o gato correndo atrás do rabo e nunca vamos alcançar nada. Isso, recentemente, correu-se o risco de acontecer no caso dos jornalistas e dos diplomas de jornalismo. O Supremo disse que era inviável a exigência de diploma para jornalista. Em seguida, isso virou uma súmula, em seguida se imaginou na Câmara a possibilidade de se legislar regulamentando a profissão do jornalista, voltando a torná-lo obrigatório. Isso criaria, portanto, uma situação iníqua. O Supremo diria uma coisa, o Legislativo diria outra. Eu acho que a gente tem que chegar numa equação lá pensada entre os dois poderes para equacionar essa situação. Para variar, na verdade, a súmula, ela é resultante, é um auxílio criado pelo Código. Então, de razão de determinadas repetições de decisões e a uniformidade, você tem um auxílio, um instrumento de auxílio. O problema justamente é com relação à autonomia desses poderes e, na verdade, a disputa de poder, né? Principalmente o legislativo e o judiciário. O que falta ao legislativo é entender que o poder judiciário, por mais que pareça que está fabricando leis ou legislando, a chamada constitucionalidade, controle de constitucionalidade ativo, alguma coisa assim, ele tem que entender que a última palavra sobre a constitucionalidade das normas é do Supremo Tribunal Federal. E quando o Supremo exerce essa atividade, ele não está naturalmente contra o poder legislativo. Ele está operando um controle que também é constitucionalmente previsto. Então não se pode ficar imaginando que a cada passo que um órgão dê ou um poder dê, ele necessariamente está indo contra o outro, atacando o outro. Essa harmonia é que falta, me parece, está muito bem clara na cabeça dos nossos operadores lá do Legislativo e do Judiciário. Na verdade, o colega advogado que se depara com uma questão que envolve uma súmula já vinculante, ele poderia se valer, se vale, é importante para o judiciário, para a sua ramo de advocacia. O problema é que, às vezes, ele esbarra até no próprio tribunal local, que afasta, e você tem que lutar a vida toda para chegar ao STJ, para conseguir derrubar uma coisa que já está sedimentada. Isso é ruim para nós advogados, né, doutor? É verdade. A gente ainda está se a gente imaginar que a súmula tem menos de 10 anos, é alguma coisa que a comunidade jurídica ainda está se acostumando a ela, mas com reflexos importantes. Ainda dentro da súmula, apenas para finalizar, a gente tem que lembrar que a súmula hoje tem uma posição tão prevalente, tão privilegiada, que ela até é um mecanismo de impedir o processamento de um recurso de apelação. Quer dizer, se uma sentença foi proferida com base numa súmula, o eventual recurso de apelação perde a sua condição de procedibilidade justamente em função dessa adequação da sentença à súmula. Isso é importantíssimo. Parece até violação ao duplo grau de jurisdição, né? Não, na verdade a extensão é enorme na súmula, até porque a massificação da matéria afasta e impede um acúmulo de recursos, depende da matéria, até acúmulo de recursos e tudo mais. São questões, com outra questão muito importante, até que futuramente podemos falar, com relação à coisa julgada, até que foi objeto de palestra do doutor Arruda Alvim aqui, o doutor Sérgio também comentou, a questão da coisa julgada, que é algo que o direito adquirido, algo bem pacífico, está trazido na Constituição, nos códigos do processo e é desrespeitado também. A coisa julgada é outro instituto que a relativização dela trouxe muito pano para manga. A gente outro dia vai conversar sobre isso mesmo. Eu agradeço já ao doutor Sérgio e já combinando aqui para novos assuntos. Obrigado, doutor. Obrigado pelo convite. Até a próxima.